E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Eu quero ler um salmo com vocês que é o Salmo 110, e é um salmo interessante porque ele mostra o exato momento em que Jesus ele se levanta da direita do Pai e ele então desce do céu. Esse salmo aqui, ele mostra clarissimamente. Eu quero também compartilhar com vocês a leitura desse salmo. Diz assim, ó: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então, você está vendo aqui clarissimamente que ele fica sentado à mão direita do Pai. Até quando? Ele fica ali ao lado dele no céu, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Ele não pode sair do céu até o momento em que ele ponha os inimigos por escabelo dos pés. Ele não pode. Enquanto esse momento aqui, que está sublinhado aqui, não chegar, isso aqui não vai acontecer. Isso aqui é uma ordem direta. Diz o Senhor, meu Senhor, fique aqui do meu lado e não saia daqui do meu lado, não desça à terra. Eu não saia daqui do céu para nada, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Então, não tem como ele voltar hoje ou amanhã ou depois, porque ele precisa colocar os inimigos por escabelos dos pés dele. E nós sabemos que isso ocorrerá futuramente. Por quê? Vamos ler aqui, ó. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos, né? Domina, né? Tenha autoridade no meio dos teus inimigos. Por quê? Agora você vai enviar o cetro, o governo, desde Sião, a fortaleza de Sião, a cidade de Jerusalém, né? Que estará em Sião. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder. Qual é o dia do poder? O dia em que ele se levanta da direita do Pai, que ele sai do céu. É o dia em que é o dia da vingança, o dia em que ele coloca os inimigos por escabelo dos pés dele. Esse povo que é voluntário, ou seja, que pelo seu livre arbítrio aceitou a chamada de ser rei sacerdote, naquele dia, os que perseveraram até o fim, nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade, ou seja, estão vestidas de linho puro, finíssimo, resplandecente, né, que são as obras dos santos. E olha que interessante que diz que são os orvalhos da tua mocidade. Parece então que esse povo foi rejuvenescido a uma idade juvenil. Todo mundo, né, ficou com uma idade juvenil. Jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, aqui está falando de um sacerdote que não é temporal, como o de Arão, é um sacerdote que é eterno. Está mostrando que é esse sacerdócio que dominará as nações. É esse. Não é aquele dos Zadoquitas, não são os levitas, não é o povo de Israel restaurado lá em Jerusalém, não são eles não. Quem reina, quem estará ali sacerdotando juntamente com ele, é esse povo muito voluntário que foi inserido dentro desse sacerdócio de Melquisedeque também, porque ele é o sumo sacerdote e nós seremos da ordem de Jesus. Qual é a ordem dele? Ele vem de qual ordem? A ordem de Melquisedeque, tá? Então, esse sacerdócio é o que estará sacerdotando eternamente a partir da vinda dele. O Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira. Você está vendo aí que quando diz que até que põe os teus inimigos por escabelo dos teus pés, ele está se referindo ao dia da ira, quando ele vai ferir os reis da terra. Que reis são esses? São aqueles reis de Apocalipse capítulo 16, que ao se abrir, né, abrir não, quando se lançar a quinta taça, né, você vai ver ali
os reis da terra sendo induzidos pelos 3 espíritos que saem ali como rãs, e eles vão para a batalha, eles vão guerrear lá no Armagedon. Então ali é onde eles são feridos. Eles são feridos ali no dia da sua ira. Julgará entre os gentios, tudo encherá de corpos mortos. Isso já tem a ver com aquela profecia que fala que haverá o sangue subindo até os freios dos cavalos. Acho que são 3.000, 7.000 estádios, não estou recordando aqui de cabeça, mas é o equivalente a 300 quilômetros, que vai de Edom até Armagedon. Ferirá os cabeças de muitos países, ou seja, né, a besta, e beberá do ribeiro no caminho, por isso exaltará a cabeça, ou seja, ele vai ser aquele que vai ser o cabeça do mundo, né, o governante principal, né, um judeu reinando sobre as nações. Então você está vendo aqui o seguinte, esse texto mostra clarissimamente que Jesus não pode voltar a não ser no momento exato em que ele vai dominar sobre as nações e eliminar as nações que estão ao redor ali, né, de Jerusalém. E ele vem para, a partir do seu cetro, né, posto ali no Monte Sião, em Jerusalém, que é a fortaleza que estará estabelecida em Sião, né, ali ele vai reinar sobre as nações. Fora isso, Jesus não volta, não tem rapto invisível, não tem uma vinda invisível, né? Jesus não voltou no ano 70, porque no ano 70 não aconteceu isso daqui, aconteceu um juízo ali para Israel, né? Mas esse aqui não aconteceu não, tá? Esse juízo aqui não aconteceu. Qual juízo? Para as nações que estão ali ao redor, os reis da terra que foram feridos, né? Encheu de corpo, né? Ali aonde nós vemos que as cabeças das nações, elas são feridas, elas são mortas, elas são exterminadas. E desde Sião, desde Jerusalém, ali se começa o reino. E olha que interessante, se a gente for abrir aqui, ó, em Joel, no capítulo 2, vai mostrar basicamente a mesma coisa, tá? Joel capítulo 2. Lembrando que também nós temos aquele texto lá, lembrando que nós também temos aquele texto lá de Atos capítulo 3, versículo 21, que vai dizer assim, que é necessário que o céu contenha ou detenha até aos tempos da restauração de todas as coisas. Então, Salmo 110 é os tempos da restauração, o Senhor está restaurando tudo. Então, o céu tem que deter Jesus, tem que conter Jesus, Jesus não pode voltar sem que seja um momento exato da restauração de todas as coisas. Então ele precisa esperar um momento exato em que o Pai liberar a vinda dele e colocar os inimigos por escabelos dos pés dele. Sem isso, Jesus não volta. E aqui em Joel, no capítulo 2, diz assim, ó: tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte, tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Olha que interessante, porque isso são características do dia, dos dias que antecedem, né, o dia do Senhor. Você vai ver que os dois momentos vão se mesclar ali. Quando a lua se tornar negro, o sol em sangue, né, as potências do céu serem abaladas, né, esses eventos estarão ocorrendo e aí Jesus vem. Olha só que interessante. Como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Então, esse povo, né, muito poderoso, quase que travei aqui a língua, né, esse povo muito poderoso. Esse povo muito poderoso, esse daqui é aquele povo voluntário do Salmo 110 que nós lemos. Diante dele o fogo consome, atrás dele uma chama brasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto, sem nada lhe escapará. A sua aparência é como a de cavalos e como cavaleiros assim correm. Como o estrulo de carros irão saltando sobre os cumes dos montes. Você percebe que ora fala no singular e ora fala no plural, diz diante dele, atrás dele, né, a terra diante dele, né, atrás dele de novo. E aí no final diz assim, a sua aparência, e fala assim, é como cavaleiros, e depois diz, né,
como o estrondo de carros irão saltando. Todos, né, irão saltando sobre os cumes dos montes, como o ruído de chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso. Tá vendo aqui? Povo poderoso, né? Diante dele e diante deles. Então, ora fala dele e ora fala dessa multidão que está junto com ele. Por quê? Porque, por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 19, você vê ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e o exército atrás dele ali. Tá? Então, não é só ele sozinho. Ora fala dele e ora fala do povo que está junto com ele. Aí veja só, vamos terminar aqui o versículo 5. Como o estrondo de carros irão saltando sobre os cumes dos montes, como o ruído da chama do fogo que consome a pragana, como um povo poderoso posto em ordem para o combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos se tornarão enegrecidos. Como valentes, correrão como homens de guerra, subirão os muros e marchará cada um no seu caminho e não se desviará da sua fileira. Ninguém apertará seu irmão, marchará cada um pelo seu caminho. Sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Por quê? Porque estão glorificados. Uma vez que eles estão glorificados, né, nós mesmos vamos ir até eles, nos arremessar a eles e não seremos feridos, porque seremos e estaremos glorificados. Ninguém apertará seu irmão, ou seja, não vai ficar a gente entulhada, entulhada em cima da outra, mas estarão enfileiradas, né? Ninguém apertará seu irmão, marchará cada um pelo seu caminho, sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos, irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, entrarão pelas janelas como ladrão. Então não é só Jesus que vem como ladrão, né, para eles. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. Ou seja, o evento que começou antes do dia do Senhor, que é o que está lá em Atos capítulo 3, ou em Atos capítulo 2 e Joel capítulo 2, que está aqui no versículo 20, que eu vou ler para vocês, né? Antes de acontecer o dia do Senhor, o sol e a lua e as estrelas têm que ser abaladas. Então já está ocorrendo, o sol e a lua e as estrelas sendo abaladas, já está ocorrendo isso, né? E no meio desse evento Jesus vem, por isso que ele está colocando, né, esse evento aqui dentro do dia do Senhor, porque isso está acontecendo, não terminou, não acabou e não terminou de acontecer. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem poderá suportar? Então você veja que a vinda dele, a guerra e o exército vindo com ele é o dia do Senhor. E para que você veja aqui, ó, no verso 20, ó, deixa eu ver aqui. Cadê? Não é o verso 20, é o verso 30. Olha só. Vamos ler a partir do verso 30, ó. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Tá vendo? Então, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, tem que o sol se converter em trevas e a lua em sangue. Tá? Só que esse evento do sol em trevas e lua em sangue e as potências sendo abaladas não é um evento único, aconteceu um dia só. Ele permanece, ele vai acontecendo até que, né, nesse momento Jesus vem e junto com a volta de Jesus, o grande e terrível dia do Senhor, que também é o grande e glorioso dia do Senhor, né, nesse exato momento continua ocorrendo o evento do sol e da lua, das estrelas sendo abaladas. Beleza? Então, é isso daí, né? É impossível, Jesus não vem a qualquer momento, e Jesus não voltou no ano 70, né? Ele vai voltar, e ele, quando voltar, é para um momento específico, é para pôr os inimigos por os cabelos dos pés deles. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus.